Olá, bom dia. Que bom podermos estar aqui mais esta quinta-feira, podendo estar juntos e estudando sobre o livro Renovando Atitudes de Hamed. Nessa manhã nós vamos estudar o capítulo 16, que tem como título Extensão da Alma. E vamos iniciar justamente refletindo sobre uma passagem presente no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: Amai, pois, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio fê-lo cometer, e das quais ele é tão irresponsável como é o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. A verdade é que o nosso corpo se densificou, moldado por nossos pensamentos, obras e crenças mais íntimas. É a extensão da nossa própria alma, a parte materializada de nós mesmos e que nos serve de conexão com a vida terrena. Há aqueles que o desprezam, dizendo que todas as tentações e os desastres morais provêm de suas estruturas intrínsecas e culpe mesmo o nosso próprio corpo pelas quedas de ordem sexual e pelos transtornos afetivos, esquecendo que ele apenas expressa a nossa vida mental. Na Idade Média, ele era considerado um instrumento do demônio, que impunha a alma nele encarcerada o cometimento dos maiores desatinos e desastres morais. Mas, se bem cuidado, bem tratado, a verdade era que as pessoas achavam que o corpo era vaidoso, era objeto de alguém muito vaidoso e concupiscente. Agora, por outro lado, se a pessoa macerar, se esse corpo era macerado, flagelado, era motivo de regozijo dos tementes a Deus e cultivadores da candidatura ao reino dos céus. Isso, na verdade, gerou uma espécie de crença neurótica do passado, que gerava aquela ideia de que quanto maiores as cinzas que o cobrissem e quanto mais agudas as dores que o afligissem, mais alto o espírito se sublimaria, alcançando assim os píncaros da evolução. Agora, a verdade é que não é propriamente o nosso corpo responsável pelas intenções, emoções e sentimentos que ressoam nos nossos atos e atitudes, mas nós mesmos, almas em processo de aprendizado, em processo de educação. Nossos pensamentos determinam nossa vida e, consequentemente, são eles que modelam o nosso corpo. Portanto, nós somos fisicamente o produto do nosso eu espiritual. A crença em anjos rebeldes destinados eternamente a induzir as almas a pecar tira-nos a responsabilidade pelas próprias ações. E a gente fica naquela ilusão de que os outros é que comandam os nossos feitos, e não nós mesmos, os verdadeiros dirigentes do nosso destino. Corpo e alma unidos a serviço da evolução. Isso é o que determina a natureza. O nosso físico não é apenas um veículo usável, mas também a parte mais densa da nossa alma. Não o separemos, pois, de nós mesmos, porque apesar de sua matéria ficar na Terra no processo de morte física, é nele que avaliamos as sensações do abraço de uma mãe, do ósculo afetivo e das mãos carinhosas dos amigos. Através do nosso corpo é que podemos identificar angústias e aflições que são bússolas a nos indicar que ou quando devemos mudar a nossa maneira de agir e pensar, para que possamos percorrer caminhos mais adequados do que os que vivemos no momento. A lei divina não pede que soframos para que cresçamos e evoluamos. Pede-nos somente que nos amemos cada vez mais e que amemos cada vez mais aqueles que passam pela nossa trajetória evolutiva. Cuidemos, pois, do nosso corpo e o aceitemos plenamente. Ele é um instrumento divino que Deus nos concede
para que possamos aprender a amar cada vez mais. Ele é um instrumento divino que Deus nos concedeu para que possamos estar aqui nesta existência de aprendizado e de crescimento para todos nós. Que possamos valorizar este corpo, ofertando a ele alimentos saudáveis, e não só alimentos materiais, mas também alimentos da alma, uma vez que ele é a alma a parte mais densa da alma, que a gente possa ofertar a esse corpo bons pensamentos, boas energias, um autocuidado, que a gente possa, eventualmente, se abraçar e agradecer por esse corpo que nós temos. Ainda que nós percebamos algumas limitações nesse corpo, algumas dores, algumas sensações, mas nós temos esse corpo. Ele é nosso, que nós possamos agradecer por termos esse corpo e possamos cuidar da melhor forma possível desse corpo, que é uma bênção divina em nossas vidas. Muita paz a todos, um bom dia.